encontro todos os domingos de manhã da série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo a parte de instruções práticas sobre as manifestações espíritas e iremos iniciar o 5º capítulo, que se trata dos médiuns. Hoje nós vamos falar sobre os médiuns e os médiuns na influência física, que são os médiuns naturais. Então, Kardec vem, junto à espiritualidade, nos explicar o que são médiuns, né? E ele explica que a mediunidade é a influência, que tudo aquilo que for uma influência de um espírito, ele é uma mediunidade. E que, de modo geral, basicamente todos nós somos médiuns, em maior ou em menor grau. E cada um desenvolve a sua mediunidade, o seu dom mediúnico, de acordo com o desenvolver, né? Realmente é um dom, né? De acordo com o que ele vai trabalhando, estudando, adquirindo. Porque muitos são médios, porém de visão, psicografia, porém não querem desenvolver, não vão estudar, então não desenvolvem, né, esse tipo de atividade. Outros não têm esse dom, né, de psicografar, de se comunicar, quer que seja o dom, mas são médiuns ali de sustentação que ajudam muitas vezes no trabalho, que ajudam ali numa comunicação, são essenciais também para a espiritualidade, como nós todos somos essenciais. Então, de uma maneira geral, todos são médiuns, mas alguns têm as suas faculdades mais aguçadas para algum tipo de mediunidade. E aí ele vem nos explicar que o primeiro são os médiuns naturais. O que seriam esses médiuns naturais, né? A pessoa, o espírito encarnado, que possui esse dom da mediunidade natural, é de mover objetos, né? Dele conseguir movimentar objetos sem que ele toque esses objetos. E a pessoa é tão natural para ela que isso não é extraordinário igual as outras pessoas. Né? E achar que isso é ação do diabo, de uma força, uma energia ruim. Até se conhecer o espiritismo, até se divulgar, entender que isso é um tipo de comunicação dos espíritos, esse tipo de pessoa era condenado, como se estivesse doente, como se a pessoa tivesse algum problema, como se ela estivesse possuída por uma espiritualidade, uma entidade ruim, né? Ou estivesse ali sendo conduzida por uma energia ruim, que eles diziam como se fosse o diabo, né? Então essas pessoas eram condenadas, essas pessoas eram isoladas, eram trancadas, submetidas a tratamentos muito grosseiros, muito frios, porque eles acreditavam que eles precisavam tirar essa entidade ali dessa pessoa, né? Então tirar esse espírito ruim que estava fazendo essa pessoa agir daquela maneira. E não se investigava a fundo o que essa espiritualidade queria comunicar. Então a pessoa, ela desenvolvia isso de uma maneira natural, não era nada forçado, ela movimentar, e algumas vezes era em algumas ocasiões. Então, tipo assim, se ela acabava entrando, né, ela, de uma maneira, hoje a gente entende que ela entrava em sintonia, permitia que essa espiritualidade se comunicasse e para que ele demonstrasse e agisse daquela maneira, né? Mas não se sabia antigamente que era feito assim. Então, acreditava que a pessoa estava doente e que eles vêm, e algumas vezes, né, eles usavam isso de má fé, forçavam, né, as pessoas a fazer esse tipo de comunicação e acabava prejudicando a saúde dessa pessoa, né, que estava ali, roubando as suas energias, deixando ela enfraquecida, porque usava demais os seus fluidos vitais, porque forçava que ela fizesse esse tipo de comunicação, que é para ser uma comunicação natural. Então, os médiuns naturais são esses que conseguem movimentar objetos, conseguem fazer as coisas, conseguem se comunicar com esses espíritos de uma maneira bem natural, e eles, a maioria das vezes, eles não têm consciência sobre isso, eles não têm entendimento que eles estão fazendo isso, somente após que ocorreu todo o fato que eles têm esse entendimento.
Então essas pessoas sofreram muito, né, por conta dessa parte, dessa mediunidade. Eram ditas loucas, né, que as pessoas tinham epilepsia, eram trancadas, né, e faziam várias coisas para que pudesse, né, até tem filmes, né, que mostram exorcizando a pessoa para que pudesse. E a gente sabe hoje com o estudo que não é nada disso, né? São espíritos querendo se comunicar de uma maneira mais grosseira. A maioria dos espíritos que se comunicam dessa maneira são espíritos inferiores. Porém, como sempre Kardec vem nos dizer, ele pede para que a gente observe o tipo de comunicação, observe o que esse espírito quer falar, para entender, porque pode sim também ser uma espiritualidade superior que está utilizando, através de uma espiritualidade inferior, para que possa se comunicar. Então, serve de como se fosse um meio de comunicação. Então, sempre a gente precisa analisar o tipo de comunicação, tá? Então, e a gente precisa também auxiliar esse tipo de espírito, de pessoa, né, de médium, para que ele possa aprender a lidar com esse tipo de mediunidade, para que ele possa também entender o que acontece, como um médico de psicografia, um médico de psicofonia, todos, né, precisam estudar para que ele possa entender o que ele está ali, desenvolver a sua faculdade e auxiliar, né, a espiritualidade superior e também a nós mesmos, porque quando eles vêm utilizam, né, nossa parte material para se comunicar, quem ganha somos nós, né? Então, quando a espiritualidade veio junto a Kardec para que pudesse, então, se psicografar todo esse tipo de livros que hoje nos auxiliam tanto, né? Utilizaram, a gente pôde servir, né? As pessoas na época puderam servir de instrumento, né? de trabalho, auxiliar, mas para quê? Para o nosso benefício próprio, né? Para que a gente pudesse entender tudo isso, né? E não ficasse aí achando que tudo é uma energia malévola que quer destruir, que é o diabo, que está possuindo a pessoa, que, né? E a gente precisa entender que sim, pode ser um espírito inferior ali se comunicando, que precisa ser auxiliado, precisa ser tratado, mas que a gente precisa entender o tipo de comunicação, a gente precisa saber trabalhar com isso, precisa ajudar tanto o médium entender qual é o trabalho dele, como ele está servindo de auxílio ali para a comunicação desse espírito, e entender que são espíritos como nós fomos um dia, né, errantes ali, querendo se comunicar e também auxiliar para que eles possam evoluir também, porque é a nossa meta. Se a gente não for precisasse evoluir, nós não estaríamos aqui aprendendo, encarnados ainda no nosso pano de provas e expiações. Espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo nós vamos ver o outro tipo de mediunidade, que são os médiuns facultativos e os de psicografia. Um ótimo, abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão.